Se você está com dificuldades de mostrar como que você chegou na solução final do teu projeto, mostrar como que as tuas soluções, aquilo que você utilizou, não são ao acaso, explicar melhor o teu projeto, fazer com que as pessoas entendam, fazer com que pessoas leigas entendam melhor o teu projeto, esse vídeo vai te ajudar. Então fique ligado. Beleza? Como é que você tá? Aqui é o Rafael Fischer, um dos fundadores do Como Projetar, sou arquiteto urbanista. E esse aqui é um vídeo que ele está interrompendo a série de 7 vídeos de como você faz para resolver um projeto em 7 dias, né? Porém é por um bom motivo. É que essa semana, na semana que a gente está lançando esse vídeo, nós do Como Projetar, eu e o Benício, a gente está indo para Foz do Iguaçu fazer uma palestra sobre isso que eu vou falar, esse assunto desse vídeo aqui agora. E eu achei bem pertinente aproveitar e fixar esse conteúdo, deixar ele disponível online para você que de repente está nessa palestra, está assistindo agora, revisar algumas coisas que a gente falou nelas, e você que é um seguidor normal, acompanha nosso canal normalmente, também está por dentro do que aconteceu lá, do que a gente falou. Eu acho que é um assunto bem interessante para você que tem dificuldades realmente de fazer com que as pessoas entendam melhor esse projeto, convencer melhor as pessoas, convencer melhor, isso existe, convencer mais facilmente as pessoas de que aquele projeto, aquelas soluções projetuais que você utilizou são as mais adequadas para resolver o problema delas, para resolver o problema dos seus clientes, para resolver o problema que o professor tinha proposto de repente, enfim. Então esse vídeo vai ser útil para você que está tendo esses problemas, né, de convencer e justificar o projeto, e vai ajudar você que estava na palestra lá em Foz a fixar esses conteúdos. Quando você tiver dúvidas, pode voltar aqui nesse canal, seguir, quer dizer, ver esse vídeo e tirar as dúvidas. Então bora lá? Bom, uma coisa que acontece bastante, principalmente na faculdade de arquitetura, mas também acontece na vida profissional, é que quando a gente está fazendo um projeto, a gente foca muito no produto final. A gente foca muito em fazer as plantas, fazer os cortes, fazer as elevações, fazer algumas imagens. E a gente tem que ter em mente que a maioria das pessoas, mesmo os arquitetos, mesmo pessoas que têm conhecimento técnico, é difícil que elas consigam visualizar como que um projeto funciona, como que ele está organizado tridimensionalmente só pelas plantas, só pelos cortes, só pelas elevações. E é difícil eles imaginarem também como que você chegou, como que você pensou aquilo que você pensou, como que você chegou naquela solução, só olhando a planta, só olhando o corte. É muito difícil. A pessoa tem que fazer um exercício de abstração, ela tem que tentar entender realmente a tua maneira de pensar para conseguir tirar essa conclusão e para conseguir falar, não, ele pensou certo, essa solução é a melhor solução para o projeto mesmo, ele não poderia ter feito de outra maneira. Então foi um projeto bem pensado, o cara é maroto, o cara manja, o cara investiu bastante trabalho para fazer aquilo. É muito difícil você ver isso só pelas plantas e pelos cortes. Então, uma maneira bem interessante, bem sensacional que você pode utilizar para tornar seus projetos mais fáceis de serem entendidos, para fazer com que as pessoas compreendam a lógica que você utilizou para chegar naquela solução, compreendam o trabalho, a quantidade de horas que você passou trabalhando naquilo, porque, vamos combinar, fazer desenho de projeto, fazer planta, fazer corte, leva um tempo Então, cara, a gente gasta tanto tempo fazendo os desenhos para as pessoas olharem aquilo e falar, ah, que bonito, mas como que funciona? Como que você chegou nisso? E existe uma solução muito simples, muito rápida, que a gente pode fazer, utilizar, para superar esse problema, para resolver esse problema de uma vez por todas. Que é justamente contar a história do teu projeto, do nosso projeto, por meio de diagramas simples, desenhos simples, simplificados, esquemas visuais fáceis de serem entendidos, que você olha e você fala assim, não, legal, gostei, entendi o projeto agora. Então você, fazendo esses vários diagramas, fazendo esses vários desenhos simplificados e colocando eles numa ordem que faça sentido, né, que mostre a evolução do projeto, e apresentando isso na tua prancha, na tua apresentação, no dia que você for mostrar teu projeto para o professor, mostrar teu projeto para os clientes, de repente, vai ficar muito mais fácil de eles entenderem qual que é a lógica, por que você chegou naquela solução que você está utilizando no teu projeto, e também eles perceberem o valor, ou a quantidade de trabalho que você teve para chegar àquilo, para eles verem que não foi ao caso, que você só não fez um desenho, porque essa é a impressão que as pessoas têm às vezes da arquitetura, né? Que a gente mostra só o desenho lá, só o desenho entre aspas,
só a planta finalizada lá e as pessoas acham, o cara só fez um desenho, isso aí qualquer pessoa poderia ter feito, qualquer pessoa que sabe mexer no CAD. E não é assim, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que pensar o espaço, pensar a arquitetura é uma coisa complicada, uma coisa demorada, uma coisa que é tentativa e erro, muitas vezes a gente gasta muito tempo fazendo um determinado projeto e a gente percebe que não funciona, tem que voltar atrás, mas todo aquele aprendizado que a gente teve, chegando naquela solução errada, de repente vai nos ajudar a chegar no caminho certo. Então é um processo demorado, é um processo trabalhoso, é um processo que exige muito da nossa cabeça, exige formação, exige anos de trabalho, anos de prática, digamos assim, de experiência, para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito e você mostrar a história de como você chegou nessa solução por meio de diagramas, de esquemas fáceis visualmente de serem entendidos, vai fazer com que as pessoas, primeiro, elas entendam melhor aquilo que você está querendo dizer, e segundo, se convençam de que aquela solução que você chegou, que você teve, é a melhor possível para aquele projeto. Elas não vão contestar coisas que você acha óbvias, que estão óbvias, que são erradas na tua cabeça, mas que você tem dificuldade de explicar por meio das plantas ou só por palavras. Então, explica por imagens simples, diagramas, contando uma história, contando uma série lógica, que isso vai facilitar muito a tua vida, né? Vai fazer com que você convença mais os teus clientes de que teu projeto é bom e também, ao mesmo tempo, vai evitar dúvidas, vai mostrar que você trabalhou bastante, vai mostrar que a arquitetura não é só fazer o desenho, é pensar o projeto, é pensar o 3D, e isso vai ajudar bastante você a apresentar melhor seus projetos, apresentar eles de maneira mais fácil e que as pessoas entendam também de uma maneira mais rápida, fácil e direta, sem questionar muita coisa. Então, para quem estava na palestra em Foz, eu falei basicamente de 7 tipos de diagramas que a gente costuma utilizar na arquitetura. Nesse vídeo aqui eu vou me restringir a 6, que são os mais importantes. Mas assim, bom, a primeira coisa que um diagrama, que os diagramas podem nos ajudar a explicar a respeito do nosso projeto, é como a gente chegou naquela determinada forma. Então você, montando vários desenhos, vários esquemas, vários diagramas, mostrando como que era a forma original que você tinha pensado e como que aquilo foi evoluindo, que modificações foi fazendo, onde você estrudou a forma, onde você cortou a forma, aonde você modificou, aonde você manipulou, e sempre justificando o porquê daquilo, né? O que te levou a fazer aquilo, vai ajudar a convencer o cliente de que aquela forma é uma forma boa. Ela não é só uma forma aleatória que você acha bonito, porque bonito também, querendo ou não, é uma coisa subjetiva. Não, aquela forma lá é justificada sobre vários aspectos. Então, você de repente tirou uma parte do edifício por causa do sol, você tirou uma parte do edifício por causa da edificação, das edificações do lado, tudo mais, dos acessos, enfim. E a gente vê isso muito nos projetos do Bjarke Ingels. Ele realmente, normalmente costuma explicar os seus projetos, a evolução formal dos projetos por meio de diagramas. Então a gente sabe certinho por que ele chegou naquela forma, às vezes icônica, às vezes diferente, tão bonita, né? E a gente consegue entender que aquilo não é uma coisa gratuita. Então você pega, por exemplo, o projeto do pavilhão, do Hyde Park, né, que eles fazem anualmente. Aquilo foi basicamente uma manipulação da forma pura. Então o arquiteto só chegou naquele resultado final manipulando a forma, né, pensando sempre na circulação, pensando sempre na relação que ele queria criar com o entorno. Ele queria criar uma arquibancada externa para as pessoas sentarem, mas ele queria também definir um acesso, né, coberto para a galeria que tem ali perto. Então tinha que criar meio que esse túnel. Então ele foi manipulando as formas ali e a partir dessa manipulação ele chegou nesse resultado. E toda essa manipulação de formas ele registrou por meio de diagramas que facilitaram o entendimento do projeto. Os diagramas também podem contar a história, contar como que você organizou o programa de um projeto. Então, você de repente, quando está lidando com um projeto mais complexo, você tem que trabalhar com setores, né? Setores que têm alguma coisa em comum entre si. Então, por exemplo, você está fazendo uma casa, tem setor social, setor íntimo, setor de serviços. Então você agrupa os ambientes que têm a ver entre si e começa a manipular esses ambientes tridimensionalmente e organizar eles. Então você organiza de uma maneira que faça sentido. Então, por exemplo, no nível terra, se for uma casa de 2 andares, por exemplo, você vai colocar o setor social. Aí em cima você coloca o íntimo. Nesse projeto aqui do OMA, o de Rotterdam, que é um edifício bem famoso, feito em Roterdã, dá para ver claramente essa manipulação dos volumes, né, dos setores, e como que o diagrama reflete isso. Então você vê que no nível térreo, junto da rua, ele colocou os setores públicos, né, lanchonetes, restaurantes e tudo mais, e ligado com esse nível público, as funções de hotel, de apartamentos,
e de comércio. Então você vê claramente que ele explica o motivo da setorização ser assim por meio dos diagramas, né? Então fica tudo mais fácil, a pessoa entende logo de cara como que aquele projeto está organizado. Você não tem que ficar explicando, falando, não, aqui é o setor de comercial, e aqui está o hotel, e é por tal razão. Não, o cara olha rapidamente aquele desenho, aquele diagrama simples, já entende. Beleza, ele colocou o setor público ali embaixo, porque ele queria fomentar a circulação das pessoas, estimular a atividade em todas as horas para dar mais segurança. E ele ligou todos os usos diretamente com o setor público para justamente facilitar esse acesso, né, esse setor público e tudo mais. Então é uma maneira bem eficiente de você comunicar a organização do teu programa, como que você organizou os setores que compõem o teu projeto. Você também pode contar a história da circulação, de como as pessoas circulam pelo teu projeto por meio de diagramas. Então, você vê que muitas vezes o mesmo projeto ele tem diversos tipos de grupos de pessoas que vão utilizá-los. Então, sei lá, você pega um hospital, você não vai colocar o paciente para andar no mesmo lugar que os médicos vão andar, porque vai, sei lá, o médico ele vai estar saindo da sala de cirurgia, vai ter enfim, ele vai estar coberto de sangue às vezes, porque ele está lá na cirurgia, você não quer que um paciente veja isso. Então, o fluxo tem que ser bem separado. E quando você lida com um projeto complexo, você tem que cuidar disso, porque às vezes é difícil você evitar que os fluxos se cruzem, né? Então, por isso que é muito bom você fazer diagramas para realmente mostrar qual que é o caminho que cada tipo de pessoa, cada grupo vai ter acesso dentro do teu edifício. Então, para exemplificar isso, eu estou trazendo aqui um projeto que eu fiz na faculdade ainda, que era para uma galeria de arte aqui em Curitiba. E assim, a gente brincou muito com essa questão de níveis, né? Fazer com que a pessoa ela entrasse pela galeria e ela percorresse todo o espaço arquitetônico, visse toda a obra e no final chegasse lá no balcão, na secretaria e, quero levar tal obra e tal, quero pagar e tal. Então, todo o fluxo da galeria, ele faz com que você veja todas as obras, veja todas as coisas que estão expostas na galeria e no final você passa pela parte da administração e se você quer realmente comprar alguma coisa ou não, tá ali, né? Então é um fluxo que faz sentido. E esse fluxo é demonstrado através dessas setas aí que percorrem todo o espaço. E, enfim, todo o espaço foi pensado realmente para definir esse fluxo, para fazer com que as pessoas circulassem de uma maneira bem premeditada, bem para, enfim, estimular com que elas comprassem realmente a obra de arte, né? Os diagramas também podem contar a história de como o teu projeto vai ser construído, porque existem alguns tipos de programas, alguns tipos de projetos mesmo, edifícios, que a maneira de construção dele é muito importante. Você pega, por exemplo, as lojas do McDonald's, por exemplo, elas têm que ser rapidamente feitas, porque quanto mais tempo eles levam para construir, para entregar aquela loja, menos dinheiro eles estão ganhando com a venda dos produtos. Então você tem que mostrar que aquilo pode ser construído rapidamente e que vai aumentar o lucro da pessoa para a qual você está construindo e tudo mais. Existem também situações especiais em que você mostrar a maneira como o edifício é construído é fundamental. Então você pega, por exemplo, o projeto da nova estação Antártica Brasileira. Imagina só você construir um edifício num lugar tão inóspito que parece outro planeta, né? Você tem que pensar totalmente como que você vai construir aquilo. Você não pode deixar que as pessoas, na hora que eles estiverem lá na Antártica, no frio surreal, tentem imaginar, não, o que a gente faz agora? O que a gente coloca aqui agora? Não, então tem que pensar tudo isso no começo. E a gente vê no projeto que foi feito, que acabou ganhando o concurso, que houve essa preocupação, né, em fazer um negócio fácil de ser montado e explicar como essa montagem se daria. Por isso que esse projeto acaba sendo tão bom e acabou ganhando o concurso, né? E seguindo a mesma lógica do diagrama que mostra a lógica de construção, você pode usar os diagramas também para contar a história de um detalhe. Então você tem um detalhe muito complexo no teu edifício que se você fizesse só os desenhos 2D seria muito difícil uma pessoa... Não seria difícil, mas seria confuso uma pessoa construir e poderia dar errado, poderia acabar executando de uma maneira que você não imaginava que ela ia executar. Isso vai dar retrabalho, isso vai gastar material, isso vai fazer com que o edifício fique mais caro. Então, se você utilizar um diagrama para contar a história de como as peças se encaixam, como elas são organizadas, você reduz a margem de erro, né? Você reduz a possibilidade de erro na construção, facilita a vida de quem vai construir, facilita a vida de quem está te contratando, enfim. Você explica claramente, de uma maneira bem visual, como que o projeto é articulado, como que ele é organizado, e evita erros, basicamente. Então você pega, por exemplo, esse projeto que eu ajudei a construir, inclusive, a gente fez lá na Bélgica, né? Numa cidade que eu fiz intercâmbio.
A gente tinha que construir vários pórticos de madeira e eles eram bem complexos, né? Porque tinham várias peças, tinham vários encaixes e tudo mais. E para facilitar a nossa vida na hora de construir, o arquiteto ele acabou fazendo esse esquema visual, esses diagramas que montam como que as peças se organizam entre si, são dispostas na hora de construir. E na hora que a gente chegou no canteiro de obras e começou a construir esse projeto, ficou muito fácil. A gente só olhava o desenho, os esquemas ali, a gente já sabia qual peça ia onde. Então a gente olhava muito mais para os diagramas, para esses esquemas fáceis, visuais, do que muitas vezes até para o desenho técnico, né, que é um negócio mais complexo, que você tem que pensar um pouco para conseguir interpretar. Então, diagramas, contar a história de um detalhe construtivo por meio dos diagramas é uma alternativa bem interessante para você utilizar. Mesmo num projeto executivo que você acha que é um negócio extremamente técnico, não, às vezes um esquema visual, uma perspectiva explodida e diagramas podem ser bem úteis. Então era isso para esse vídeo de hoje. Falei bastante sobre os diagramas, como eles podem te ajudar bastante a explicar melhor o teu projeto, a evitar erros, a convencer melhor os teus clientes, os professores, mostrar para eles que você trabalhou pra caramba e que aquela solução que você chegou não é gratuita. Na semana que vem, não, daqui a 2 semanas, quando eu fizer outro vídeo, eu vou continuar a série de como resolver um projeto de arquitetura em 7 dias, então não se preocupe se você está esperando esse vídeo, ele vai sair e provavelmente vai ser fora, né? Eu não vou estar aqui em casa gravando. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, ele tenha sido útil para você. E se ele foi útil, se você gostou, compartilhe ele com um amigo, com uma pessoa que está tendo dificuldades de explicar o projeto. E dê um like, se inscreva no nosso canal, que ajuda bastante no nosso trabalho. Então é isso, eu me despeço de você, mando um abraço e até daqui a 2 semanas, a gente se vê. Mas semana que vem tem vídeos, então não se preocupe. Falou!